Bom, dando continuidade ao módulo do grupo de estudos em endoscopia digestiva, coube a mim tratar de doença do refluxo gastroesofágico e algumas outras alterações esofágicas. Como eu havia comentado no início da apresentação, essa parte da aula é menos teoria, mais discussão de imagem, e eu gostaria de deixar todos bem à vontade. O Quick até colocou uma questão que a gente até discutiu. A gente acredita que a biópsia deve ser feita no centro da erosão, né, da lesão, no caso do citomegalovírus ou da esofagia herpética, mas eu posso checar isso aí também, depois a gente pode aprofundar algum tema no grupo. O que eu não souber responder aqui, vou estar à disposição também no nosso grupo e posso buscar sempre para estar dando a melhor resposta, né? Então, ao final também, eu vou comentar, se for do interesse de todos, algumas questões também mais diretas sobre legislação. Legislação em endoscopia é um tema árduo. Eu faço um pouco da defesa do nosso colega que não é médico, é advogado. Ele abrangeu, às vezes, um pouco mais geral o tema, porém, como eu disse anteriormente, faz parte da bibliografia da prova. Então, ele não tirou aquilo lá da cabeça dele. Eu passei o site da SOBED e ele escolheu algumas resoluções e pareceres que estão no site, e eu vou fazer uma abordagem ao final da parte de esôfago de algumas resoluções e pareceres que eu acredito que tem uma chance maior de ser abordado, não que a que ele colocou não tenha nenhuma chance. Então vamos falar então de DRGE. Não vamos nos ater ao caso em si, mas é um paciente masculino de 52 anos que foi ao meu consultório para um acompanhamento de um quadro de pancreatite já resolvido, que ainda não tinha uma etiologia a esclarecer. Além disso, ele tinha uma dispepsia, a gente fez uma endoscopia e a gente observou no esôfago distal e na transição esôfago-gástrica a seguinte imagem, que eu gostaria que os colegas já opinassem um pouco, lógico, na linha não de querer cobrar de alguém, mas se alguém quer dar o possível diagnóstico da imagem, vai poder conversar. Então, a gente observa na transição esôfago-gástrica um prolongamento hipercrômico, não tão vermelho salmão, mas que chama atenção. É um prolongamento menor do que 1 centímetro. Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso aí. Então, qual que seria o diagnóstico daquela imagem? A gente não tem aquele aparelho de ver o que cada um marcou. Eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse, né? Que lá é Nutella, né? Então vamos na raça. Não tem. Então, B, né? O pessoal falou B, eu já ouvi. Alguém discorda? Tem alguma outra opinião? Então a gente sim, foi a opção correta, é a letra B. E aqui a gente aproveita para fazer um apanhado, não é uma aula, mas sobre o esôfago de Barrett, que em 1950, um cirurgião torácico, Barrett, descreveu algumas erosões na transição esôfago-gástrica, com uma hiperemia, umas úlceras, né, com uma mucosa hiperemiada de permeio. Anos depois, observaram que se tratava de alguma metaplasia, e em homenagem a ele, foi definido esse epônimo. E na sequência disso, houve várias tentativas de classificação. Uma delas é essa, que é o Barrett-Kurt, não é a mais atual, vou mostrar na sequência a classificação de Praga, que eu acho que a gente deve dar uma atenção maior para ela, mas e tem a classificação do Barrett clássico, seria um prolongamento maior que 3 centímetros. Então, tem se caminhado para a utilização da classificação de Praga, porém, em prolongamentos milimétricos, é difícil você utilizá-la, porque são prolongamentos às vezes menores que 1 centímetro, então a gente acaba utilizando ainda uma classificação de Barrett-Kurt. A biópsia, então, do esôfago veio com a presença de mucosa especializada, via metaplasia intestinal, e o paciente também tinha um H. pylori positivo. Qual que seria a conduta, então? Qual que seria a conduta? Sim. Bem simples, né? Então, tinha uma esofagite crônica moderada e uma presença de mucosa especializada compatível com o esôfago de Barrett. Além disso, tinha a bactéria, né, o H. pylori. Sem displasia. Essa primeira biópsia sem displasia. Bom,
que a gente fez? A gente tratou o H. pylori, né? E aproveitando para fazer o controle da retificação do H. pylori, nós fazemos um monitoramento, né? Uma nova olhada nesse esôfago de Barrett com nova biópsia. O segmento, a gente fez outra biópsia e mostrou um foco de adenoma. Então, você tem uma lesão milimétrica, que nem tem uma coloração tão vermelho-salmão, a princípio, e que na biópsia subsequente a gente observou um foco adenomatoso. Alguém quer sugerir alguma conduta? Em relação a esse caso? Foi depois de 90 dias de BP, em torno de umas 14 semanas, 15 semanas após. Então foi para controle de erradicação de H. pylori, a gente fez o segmento. Bom, eu até discuti esse caso com alguns colegas, porque não é comum. Comum é você achar uma displasia, né? E aí toda a referência que a gente tem bibliográfica é em relação à displasia. Então esse caso, a gente foi discutido no nosso serviço, a gente vai optar por fazer uma mucosectomia desse prolongamento distal, e até pela ansiedade do paciente, tem familiares médicos, tem 2 filhas médicas, então a gente está em programação para isso. Bom, continuando. Como eu disse, o esôfago de Barrett, atualmente a classificação de 2006, que é a mais recente, é a classificação de Praga. Eu acredito para a prova de vocês, é interessante a gente saber como classificar, porque a chance deles abordarem isso por ser mais recente é maior, né? Então ela tem 2 itens, um item circunferencial, que é o C, e um item de prolongamento de lingueta, que seria mais cefálico, até onde essa mucosa vai. E para isso a gente tem, eu vou mostrar uma figura que vai ficar mais fácil da gente ilustrar. Bom, então, num primeiro momento, você vai primeiro identificar se há hérnia de hiato ou não naquele paciente. Como que você vai ver isso? Você vai olhar pelo pinçamento diafragmático. Então, se a mucosa gástrica está acima do pinçamento diafragmático, a gente já teria uma hérnia de hiato, né? Desculpa, hérnia hiatal. Para você saber aonde termina o estômago e aonde começa o esôfago, o principal é olhar onde termina o topo das pregas gástricas. Então, o mais fácil na endoscopia é você visualizar onde está terminando o topo das pregas gástricas, e ali seria então a transição esôfago-gástrica. E a outra padrão de referência anatômica importante para a gente utilizar essa classificação é saber aonde está a transição, onde está a junção escamo-colunar, que elas nem sempre vão coincidir. Então, aí você vai ver tonalidade, variação de tonalidade da mucosa escamosa esofágica para uma mucosa colunar, né, mais cilíndrica do epitélio gástrico. Uma vez que você já delimitou esses padrões, você vê a distância da arcada dentária para você poder fazer o cálculo do número que vai ser o C e o número que vai ser o M. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a junção esôfago-gástrica, né, a transição esôfago-gástrica está a 36 centímetros. Então, uma vez tendo esse padrão de referência, você vai ver primeiro a circunferencial, ou seja, onde que a transição, quer dizer, a junção escamo-colunar se encontra mais circunferencial. Esse é o primeiro referencial. Nesse caso, ela está a 33 centímetros da arcada dentária. Para calcular o C, você pega a distância da transição esôfago-gástrica e diminui essa distância da junção escamo-colunar. Então é 36 menos 33 dá C3. Uma vez chegado no C, se precisar de repetir, eu repito. Quantas vezes que é mais fixação. Depois, uma vez delimitado o C, você vai para o M. Aí o M vai ser aonde está a lingueta. Então, nesse caso aqui, o ponto mais alto dessa linha de transição está a 29 centímetros da arcada dentária. Você vai diminuir, então, 36 menos 29 vai chegar no M. Então, seria um C3, M7. Então, é um pouco mais trabalhosa de fazer essa classificação, mas é o que está mais em voga, está mais atual. Tudo bem? Então, a gente pode voltar nisso depois. Então, aqui tem um exemplo ilustrado dessas imagens, tanto a figura quanto a imagem eu tirei do site Endoscopia Terapêutica,
que eu acho que é um site que a maioria já conhece e é excelente para estudar. Então, eu acho que recomendo quem ainda não entrou, entrar. Então, você vê que ele pega a margem primeiro circunferencial, aonde teria a circunferência mais basal, e depois aonde que está a lingueta mais superior, para fazer a classificação de praga. Então, esse aí é um exemplo, um C2M3, praga C2M3. Dando seguimento aos outros casos, esse é um caso então de monilise. A gente vai falar então a classificação que são as mais presentes, que é a Códice e a Wilcox, né? Na prova Fernando caiu a Wilcox, na minha caiu o Códice. Então acho que é uma questão garantida aí da prova de título também. Vai estar presente. Então, pensando então na monilise na classificação de Códice, a gente tem a grau 1, que são poucas placas, menores que 2 milímetros, aderidas à mucosa, com hiperemia, mas sem edema ou ulceração. Códice 2, as placas já são maiores, já tem, além da hiperemia, tem edema, mas ainda sem ulceração. Códice 3, tem placas elevadas, confluentes, lineares, com hiperemia e ulceração. E a Códice 4, grau 4, tem presença já de membranas friáveis e diminuição do lúmen esofágico. A classificação de Wilcox é um pouco diferente. Ela também é graduada, porém ele usou outros parâmetros. Ele primeiro vê o envolvimento da mucosa, então o grau 1 é com menos de 50% do envolvimento mucoso, o grau 2 já envolve mais, o grau 3 já é de estenose e o 4. Quando você tem aquela estenose que é reversível à insuflação de ar, é 3. Quando você insufla ar e a estenose é fixa, é rígida, é 4. Então, são classificações com parâmetros diferentes e qualquer uma delas pode estar presente lá na prova também. Então, eu acho importante fixar isso, fácil de achar, né? E também vai ficar disponível para vocês. Mais para frente, eu vou passar uma por uma, ver uma imagem de cada uma. Um outro caso, caso 3, já é um paciente masculino com despertar noturno, regurgitação, é obeso e com queixa de pirose. A gente vai avaliar a imagem da endoscopia dele e a gente observa essas alterações em esôfago distal. Então, e aí, pessoal? Quem arrisca já? Pode usar qualquer classificação, a gente vai ver algumas. Eu vi grau C de losange C, quem mais? Losange C, todo mundo C? Ninguém arrisca um. Vocês estão no rumo certo, porém, 75%, não é? Então, se vocês observarem bem, você tem uma contiguidade quase que circunferencial da EDI. Então, tem que ter cuidado, porque às vezes a gente observa, numa questão de prova ainda, que é estático, você pega, por exemplo, essa imagem de cá, aí você vê mais a parte superficial, né, da erosão e não se atenta para a contiguidade, que pode ser em topo de prega ou em base de prega. Então, é um grau D, é um Los Angeles D. Alguém classifica ela no Savary ou em alguma outra classificação? Vamos lá, vamos olhar. Alguém arrisca? A gente vai ver todas elas. Então, vamos lá. Então, vamos ver. Então, seria, então, uma esofagite erosiva, grau D de Los Angeles, né? Um outro caso, uma paciente feminina, 20 anos, com epigastralgia, a gente observa a seguinte imagem. Pelo que eu vi aí, o pessoal é mais habituado à classificação de Los Angeles, né? Todo mundo, né? Eu também sou. E aí, como é que a gente vai classificar essa alteração na transição esôfago-gástrica? Então, alguém acha que não é uma esofagite erosiva? Primeiro. A classificação é uma erosão. É lógico que, como o Dr. Mauro falou, se a biópsia histopatológica se ultrapassar a muscular da mucosa, né? Mas
Então vamos lá. Quais são as alternativas corretas? Alguém já ouviu a classificação de Alisson, de Hetzel? Dando uma olhada? Já, né? Bom, então, quem se arrisca aí? Tem mais de uma certa? É só uma certa? Perdão. Então, isso não, é interessante a gente olhar, né? Então, são as três últimas, a gente vai dar uma olhada em cada uma dessas classificações para ter uma ideia. Eu acho que Los Angeles tem que saber bem, né? Não pode chutumbiar, Savary Miller num segundo grau de importância, as demais, antes da prova, ler, torce para não cair. Às vezes, ou se cair, eu acho sacanagem cair, mas tem na literatura que está na bibliografia da prova. Então, é bom a gente apresentar. Depois eu vou falar um pouquinho de cada uma. Outro caso também, paciente de 56 anos, e com essas imagens na transição, no esôfago distal e transição esôfago gástrico. E aí? Vamos na Los Angeles mesmo. Bem? Bem de bola. Então, você tem, são mais de uma solução de continuidade maior do que meio centímetro. Então, maior que 5 milímetros. Tem uma hérnia de hiato associado, né? Então, o Los Angeles B corresponde à classificação de Savary Miller 1. Então, a gente tem duas respostas corretas nesse caso. Está indo muito rápido? Eu acho que tem mais imagem. Então, vamos lá. O caso 6 também é de esofagite, né? Qual seria, então, a classificação dessa lesão em esôfago distal? Também é uma esofagite grau B de Los Angeles, né? Tá. Então, vamos falar brevemente, como a gente fez com a de monelise, para depois vocês podem ler. Então, mas a classificação de Savary Miller é uma classificação de 1978. A grau 1 ou leve, você tem erosões ou traços vermelhos não confluentes na porção distal, que podem ser triangulares, ovais, longitudinais, podem ser recobertas por fino exudado branco, serem únicas ou múltiplas. Na Savary grau 2, as erosões sempre são múltiplas, confluentes, só que elas não atingem a circunferência toda do órgão. Na grau 3, elas são, toda a circunferência é atingida, mas sem causar estenose. E na 4 já tem a estenose, já pode ter úlcera. Então, na classificação de Savary, o grau 4, ele engloba as complicações. Enquanto que na classificação de Los Angeles, as complicações não são levadas em conta na classificação. Então, isso é importante também para não cair, às vezes, numa pegadinha aí. Então, você vê que na Los Angeles, a gente vai olhar também se tem uma ou mais solução de continuidade menor do que 5 milímetros, e em pregas esofágicas não contíguas é A. Se já tem pelo menos uma maior do que 5 milímetros, o grau é B. Se a gente tem mais de uma com contiguidade ocupando menos de 75% da circunferência do órgão, é grau C, e se tiver ocupando mais de 75%, é grau D, e as complicações são descritas em separado. Úlcera, estenose, Barrett são descritas à parte. A classificação de Hetzel, ela é diferente. Eu vou ler rapidamente, eu acredito que depois vocês podem estar dando uma olhada isso mais na casa de vocês. Tem o grau, também é por graus, ela tem grau 0, Hetzel 0, é a mucosa normal. A 1 tem discreto enantema e friabilidade. A 2 já tem erosões superficiais, que ocupam menos de 10% da superfície dos 5 centímetros distais do esôfago. A 3 já ocupa de 10% a 50%. A 4 já tem a complicação no Hetzel. Na classificação de Alisson, o grau 1 é edema e enantema, 2 erosões não confluentes, 3 erosões confluentes, o 4 já tem estreitamento, mas que permite a passagem do aparelho, e o 5 é a estenose, que não permite a passagem do aparelho, já é uma estenose mais grave. Então, a gente teria, nas esofagites, as classificações seriam essas, né? Tem alguma
Dúvida? Querem voltar alguma imagem? Oi? Tem essa varre-milho modificada. Bom, então vamos prosseguindo um pouquinho mais. Ao final, se der tempo, eu vou falar um pouquinho de legislação também. Então um paciente com 2 episódios de entalo, quando comeu carne, um paciente de 52 anos, masculino, tem uma queixa leve ainda de pirose, sem perda de peso, sem nenhum sinal de alerta. Então ele compareceu, a gente fez a EDA dele e a gente observou a seguinte imagem, no esôfago. Matou já, né? Tem esofagite eosinofílica. Acredito que também é uma questão que tem uma probabilidade grande de estar na prova, porque o diagnóstico de esofagite eosinofílica tem aumentado, né? O pessoal está mais atento, está fazendo mais biópsia esofágica, né? Você viu 2 a semana, exatamente. Então o que a gente observa, né? A gente observa sulcos circulares e longitudinais, dando um aspecto traqueiforme ao esôfago. Geralmente é mais acentuado na porção média, mas não é em todos os casos. Então a gente faz a biópsia e a gente observa mais de 20 eosinófilos por campo de grande aumento. Eu tenho tentado primeiro o tratamento com IBP, rebiopsiado, para ver se ele tem alguma resposta de diminuição de eosinófilos. Caso isso ocorra, eu não avanço para tratamento com corticoide. Se não tiver uma resposta, ou o paciente agravar clinicamente ou endoscopicamente, aí sim eu penso no corticoide inalatório deglutido, né? Que a gente não tem a apresentação de bebê. Então, esse então é uma esofagite, né, eosinofílica. Um paciente feminino, 44 anos, com queixa de pirose e regurgitação. Ao exame endoscópico, a gente observa as seguintes lesões. Isso aqui é lesão em pálito, isso aqui já é esôfago proximal, esôfago médio. E aí? Papiloma. Então, papiloma esofágico. É outra que na minha prova caiu também. Então, apesar de ser simples, né, eles têm as questões difíceis e questões fáceis. Então, vamos acertar sempre todas as fáceis, tentar acertar o máximo de questão difícil. Então, o diagnóstico, então, é de infecção pelo HPV, né, papiloma esofágico, né? E agora vamos mudar um pouquinho, não tem mais o caso, são imagens que eu já retirei da bibliografia que está para a gente estudar. Alguém se arrisca? Chivanoma, quem mais? Essa caiu na minha prova também. Ele é um tumor de células granulares, né? Então é um tumor de abricosófilo. Então essa é uma difícil, que a gente não... Eu também, é primo do chivanoma. É primo do chivanoma. Enfim, então você observa uma lesão nodular ou com um platô no topo, endurecida ao toque da pinça de biópsia, geralmente com coloração hipocrômica, e esse é uma questão, às vezes, que se a gente não vê, não olhar, dificilmente a gente vai acertar. E na minha prova caiu desse jeito, não tinha opção, você tinha que escrever o que era. Eu errei. Tem 10 questões que são escritas. Então tem as questões que são de marcar e questão de escrever. Então, espero que vocês lembrem e decorem esse nome feio aí, ou pelo menos coloquem tumor de células granulares. Mais uma vez, né, para fixar, isso, papiloma, né? Também é para escrever o diagnóstico. E aí a gente vai reforçar umas que eu acredito que vai estar presente, não? Então, que são essas imagens? São de monelisa. Então vamos reforçar a classificação. Eu acho que aqui a gente está para estudar junto. Então vamos lá. Então, em relação à classificação de Wilcox, o grau 1, o que seria? Seriam placas esbranquiçadas ocupando menos de 50% da extensão do órgão. Vou tentar fixar aqui para não ter que ficar voltando nisso depois. Essa segunda imagem seria Wilcox grau 2, que já são ocupando mais do que 50% da circunferência do órgão. O grau 3, já o que se observa? Se observa uma estenose reversível. Então, se você insufla ar, abre o esôfago. E consegue passar o aparelho com tranquilidade, né? E na grau 4,
você já observa uma estenose irreversível à insuflação de ar, com dificuldade de progressão do aparelho. Então, essa seria a classificação de Wilcox. Vamos um pouquinho, então, continuar na monilise para reforçar, né? Então, agora, nessas outras imagens, a gente vai fazer a de Códice. Então, na classificação de Códice, o primeiro são placas menores que 2 milímetros, esparsas, né? Apenas com hiperemia, sem edema, sem ulceração. O grau 2, estou ficando só à frente, o grau 2 seria, não dá para puxar aqui, maiores que 2 milímetros, com edema e hiperemia, porém sem ulceração. O Códice 3 já são confluentes, com hiperemia e ulceração, pode ser linear ou nodular. E o grau 4 já são com estenose, friável, então já seria uma monilise mais acentuada. Vamos lá. Continuando um pouco, qual que seria o diagnóstico também já para escrever disso aí? Também a imagem do livro da SOBED, do Atlas. Exatamente. Vocês já viram no Atlas lá, muita gente já, essa imagem do Atlas. Sempre no citomegalo a erosão é única? A úlcera é única ou não? Exatamente, porque então nem sempre a gente vai ver citomegalo com uma única erosão. Aqui eles colocam lá a erosão única, as duas fotos que tem no Atlas, mas existem outras. Então é uma úlcera esofágica gigante causada por citomegalovírus. Uma coisa que eu não sei como foi a prova do Fernando, de alguma outra pessoa que tenha prestado, mas na minha, eles não se atentaram muito em conduta. Foram pouquíssimas as questões que o cara falou, dá o diagnóstico à conduta. Era diagnóstico. A minha primeira... Quem vai prestar já em Brasília? Já tem muita gente, né? Ótimo. Então, assim, na minha prova não tinha assim, qual que é a conduta. Na minha foi poucas mesmo, era mais a imagem. Não sei se pode... Pois não. Eu não acredito em conduta infectológica. Exato. Eles perguntarem, né? Caso seja tal, o que é que você vai medicar? Mas eu acredito em conduta endoscópica. Isso. Então, a partir do momento que vê esta lesão, qual a sua abordagem? Isso. Né? Você vai biopsiar borda, centro da lesão. Então, Exato. assim, essas coisas devem cair. Deve cair. Preocupação capciosa, acho que Pouco provável. Mas que nem o Quick falou, né? A conduta, onde você vai biopsiar a úlcera, né? Acho que assim, nesse sentido, sim. Bom. Esse aqui, qual seria então o diagnóstico? A gente já mudou, né? Saímos da esofagite péptica, agora estamos em outro tipo. Então já é a esofagite herpética, né? Que geralmente já são erosões múltiplas, né? Superficiais e tem essa característica bem característica da esofagite herpética, né? Essa aqui, úlcera gigante. Então, idiopática. Não é isso? Então, quais são as três que a gente vai estar tentando para as esofagites infecciosas, né? Porque essa aqui geralmente é no paciente imunossuprimido. Paciente HIV positivo, mas se biopsia a lesão, não acha herpes, não acha citomegalo, então ela fica como uma úlcera gigante idiopática. Então, são as três, né? Então, por citomegalovírus, né? Seria uma hiperemia de mucosa, as lesões ulceradas rasas, menores que 20 milímetros, úlceras lineares profundas com margens regulares e edemaciadas, lesões múltiplas na maioria dos casos, então nem a única é mais frequente, né? A múltipla é mais frequente, e acomete as porções média distal do órgão. A úlcera idiopática geralmente é uma úlcera isolada, gigante, ou pode ser por múltiplas úlceras profundas com sulcos transversais, margens regulares, acometendo porção média e distal, e a herpética são pequenas vesículas circundadas de eritema, úlceras rasas, bem delimitadas, ou úlceras moderadamente profundas com exudato e convalescentes. Então, pelo prazo que eu tinha de 20 minutos, eu tentei condensar o que a gente vai ter mais probabilidade de estar vendo na prova, né? E, se vocês me permitirem, eu vou passar do tempo mais para falar algumas questões de legislação, que eu acho que faltou um pouco do... Eu imaginei que talvez ele não ia ser tão direto em endoscopia, eu pensei, não, vou fazer algumas... Porque na minha prova caiu parte de legislação, caiu muito colonoscopia também. Bom, então, daquelas pareceres, resoluções que o Dr. Márcio mostrou, as que mais importam, ao meu ver, para a gente é a RDC número 6 e aquela 2114/2014, que trata
médico responsável técnico ter título de especialista na área, porque eu acho que são coisas mais novas e a RDC é a última que saiu regulamentando como construir o serviço e tal. Então, mas vamos lá. Qual é o item correto desses 4 itens, né? Em instituições que prestam serviços médicos em uma única especialidade, o diretor técnico deverá ser possuidor do título de especialista registrado no CRM na respectiva área de atuação em que os serviços são prestados. Letra B. O supervisor, coordenador, chefe ou responsável pelos serviços assistenciais especializados podem assumir a responsabilidade técnica pelo serviço especializado, mesmo se não possuir título de especialista na especialidade oferecida pelo serviço médico. Letra C. Nas clínicas que realizam procedimentos endoscópicos, o diretor técnico deverá possuir título de especialidade registrado no CRM em área de atividade afim, como gastroenterologia ou cirurgia geral. E letra D, em instituições que prestam serviço em endoscopia, o diretor técnico não deverá ser possuidor de título de especialista. Então é A. Só para reforçar, se cair, isso aqui a gente vai matar. Então essa é a resolução, ele mostrou, é a 2114/2014, que trata dessa questão. Tem todas elas no site da SOBED. Então é facinho da gente achar. No que tange a abertura e fechamento da pinça durante a coleta de material para endoscopia digestiva. O que é incorreto? Isso aqui, alguém recebeu visita na clínica do Corém? Por causa disso aqui em Goiânia? Alguém recebeu? Eu recebi. Então, uma pessoa, enfermeira do Corém, foi lá perguntando quem que era o responsável técnico, eu recebi ela lá. Vou questionar isso aqui. Vamos lá. Então, em relação a isso, abrir e fechar a pinça. A resolução, o parecer número 5 de 2012 do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, proibiu os técnicos de enfermagem de abrir e fechar pinça quando da realização de biópsias nos procedimentos de endoscopia digestiva. Então, vamos voltar lá. O que a gente quer saber? O incorreto. Então, vamos lá. Letra B. Para a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, SOBED, biopsiar é ato médico. Contudo, a abertura e fechamento de pinça consiste em ato de instrumentar, sendo, portanto, competência do profissional de enfermagem. C. O gesto de abrir e fechar a pinça para coleta de fragmentos para estudo anatomopatológico é um ato que exige expertise específica e só pode ser executado por técnicos e auxiliares de enfermagem sob supervisão de um enfermeiro. Letra D. O gesto de abrir e fechar a pinça para coleta de fragmentos para estudo anatomopatológico é um ato mecânico e repetitivo, podendo ser executado por qualquer auxiliar, inclusive técnicos auxiliares de enfermagem, sob supervisão médica, pois essa atividade não exige expertise específica, assumindo o médico toda a responsabilidade pelo ato praticado. Um detalhe, em prova, quando tem uns negócios desse tanto aí, geralmente eles pedem a incorreta. E aí, às vezes, você vai marcar lá, a primeira está certa, você já erra a questão. Então, só para prova em geral. Então, qual que é a incorreta? Isso aí. Então, beleza. Então, o gesto de abrir e fechar a pinça, pelo amor de Deus, né, gente? Até isso a gente tem que passar, mas, como diz o doutor advogado aí, a vida é assim mesmo, o povo é duro com os médicos. Então, esse é o parecer do CFM. Vamos lá. Em relação à exigência do Conselho Federal de Enfermagem de contratação, essa é outra questão. Alguém recebeu visita do Corém para isso aqui? Eu recebi também, não sei o que eles estão vindo tanto lá em casa lá. Acho que eles não sei o que está acontecendo. De contratação de profissional enfermeiro em clínicas de endoscopia digestiva e outras clínicas médicas. Em relação a isso, o que é incorreto? Letra A. As clínicas médicas, consultórios e serviços médicos em geral não estão obrigados a contratar profissional enfermeiro para supervisionar o trabalho do auxiliar do médico nos procedimentos médicos. Letra B. O diretor técnico da instituição tem o direito e dever legal e ético de exercer tal supervisão, haja vista ser o responsável pelo ato médico. Letra C. Os médicos e as instituições médicas devem submissão apenas de fiscalização e normas dos Conselhos Regionais e Federal de Medicina e às exigências da vigilância sanitária. Letra D. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a legislação aplicável, pacificou o entendimento de que entidades médicas, clínicas médicas e hospitais
que presta algum serviço de enfermagem precisem do registro do Conselho Regional de Enfermagem. Qual que é a incorreta? Vamos lá. Incorreta. A incorreta é a D. Então, as outras estão certas. O médico pode supervisionar, não precisa de ter uma enfermeira contratada, né? O diretor técnico é o responsável e as instituições médicas só devem submissão ao CRM e à vigilância, não deve submissão ao Corém. Então, se o Corém for na sua clínica, você recebe bem, pega o papel que eles levam e pronto. Segundo esse parecer, a gente não tem que se preocupar com isso. Então, é o parecer 11.656/11. Então, tá aí. E essa, ao meu ver, é talvez a que a gente deve ler mais, porque trata do funcionamento do serviço de endoscopia, que é a última RDC que saiu para regular o funcionamento do serviço, que é a RDC número 6. Então, para cumprimento da RDC número 6, de 2013, em seu artigo 4, os serviços de endoscopia passam a ser classificados de tal forma, né? Qual que é o incorreto? O Dr. Márcio falou um pouco disso. Então, vamos lá. O serviço de endoscopia tipo 1 é aquele que realiza procedimentos de endoscópicos sem sedação, com ou sem anestesia tópica. O serviço de endoscopia tipo 2 é aquele que, além dos procedimentos descritos no artigo 1, realiza ainda procedimentos endoscópicos sob sedação consciente, com medicação passivo de reversão com uso de antagonistas. O 3, tipo 3, seria então o que realiza os de cima, mais procedimentos endoscópicos sob qualquer tipo de sedação ou anestesia. Quando não especificada a classificação, as determinações dessa resolução não devem ser aplicadas. Então, aí está a descrição certinha de cada um dos serviços que a gente deve saber. Então, no 1, anestésico tópico ou não, sem sedação. O 2, a sedação, né, com passivo de reversão. O 3, qualquer procedimento anestésico, né, indução anestésica mais profunda. Então, isso aí também tem chance de estar. Ainda sobre a RDC número 6, o artigo 6, todo serviço de endoscopia deve possuir, exceto. Vamos lá. O doutor passou esse artigo também, então vocês sabem qual que eu inventei aí. Então, rapidamente, um registro diário dos procedimentos endoscópicos realizados, contendo data, horário, nome, data de nascimento, sexo, procedimento realizado, nome profissional que executou o procedimento, identificação do aparelho. Letra B, registro de intercorrência e efeitos adversos, contendo data, horário, nome, tal, procedimento tal adverso, além das medidas de suporte prestadas ao paciente. No C, registro de controle de substâncias e medicamentos sujeito a controle especial, entorpecentes psicotrópicos, utilizado durante o procedimento endoscópico de acordo com as normas específicas vigentes. Registro de acidentes ocupacionais e letra E, registro de fluxo de entrada e saída de pacientes contendo a quantidade de atendimentos com horário de entrada e saída da clínica e nome do acompanhante. Qual que está errado? Letra E. Letra E está errada. As outras estão, copiei e colei da RDC. Então, a que eu inventei é a E. Então, quem não leu a RDC, às vezes poderia ter alguma dificuldade, né? Eu acho que vale a pena ler, não é tão extenso assim, vale a pena. O serviço de endoscopia deve possuir, no mínimo, os seguintes ambientes, ainda da RDC 6, exceto, né? Exceto. Então, ele deve possuir sala de recepção de pacientes, sala de consulta, procedimento, sala de recuperação, exceto para os serviços de endoscopia tipo 1, sala de procedimento de equipamentos, acessórios, e outros produtos para a saúde, exceto para o serviço de endoscopia tipo 1, sala de procedimentos com banheiro privativo, no caso de serviços que realizem endoscopia digestiva baixa. Qual? Que está errada. Vocês acham que é a D, todo mundo? Não tem mais a recomendação de banheiro para a sala de colônia. Nossa clínica foi construída. Na RDC anterior a gente fez o banheiro. Na RDC nova não fala nada de banheiro. Mas os procedimentos tipo 1 não tem que ter a sala de equipamento, acessórios? O tipo 1 é só o com anestésico tópico ou não, sem sedação. Então, mas para processamento de equipamento,
Bom, e foi copiado e colado da RDC. Então eu posso checar, mas eu copiei e colei. Então isso aí é apenas... Faz sentido, mas está copiado e colado da RDC. Se houver algum erro nessa questão, eu passo no grupo. Mas eu acho que está escrito da mesma forma que foi colocado lá na RDC. Então, isso aí também foi comentado rapidamente pelo Dr. Márcio, com relação ao responsável técnico do serviço de endoscopia, exceto. Então, o que é a atribuição dele? Garantir a implementação das normas vigentes ao funcionamento do serviço de endoscopia, realizar a aquisição de materiais, medicamentos e acessórios, atendendo à prática de 3 orçamentos, visando garantir o menor preço dos materiais, prever e prover recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento do serviço de endoscopia, garantir que todas as atribuições e responsabilidades profissionais estejam formalmente designadas, descritas e divulgadas aos envolvidos nas atividades de procedimento diagnóstico intervencionistas em endoscopia com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais. A gente acaba fazendo isso, né? Mas não está lá na RDC não. Então, eu acredito que no tempo que...